Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Se compararmos os 7 primeiros meses de 2018 e 2019, a criminalidade em Goiás despencou. E tem muita gente se perguntando como da noite pro dia, 130 quadrilhas foram desmontadas e quase todo tipo de crime caiu drasticamente sem botar uma única viatura a mais nas ruas. A verdade, parceiro, é que uma nova filosofia surgiu na segurança pública de Goiás. Antigamente, uma operação levava muito tempo para ser concluída. E nos 7 primeiros meses do ano, quase 9 mil operações já tinham sido feitas. Um aumento de 278%. Quando o governo deixa a polícia trabalhar, bandido tem que aprender a voar. Só que agora já tá tarde para bater asa. A gente já tá na terra, céu e água. E bandido pode até saber correr, mas já não consegue se esconder. Ou o bandido muda de profissão, ou muda de estado. Parece uma ficção, mas em Goiás tá virando realidade. Governo de Goiás. Boa noite, pessoal. Tudo bom, gente? Está no ar mais uma edição do REC TV Esportes, aqui na Rede em Torno de Comunicação. Chegamos nesta super quarta-feira, hoje 29 de janeiro. Rapaz, o primeiro mês do ano já foi embora, meu caro José Florentino. Boa noite, Zé. Boa noite, Jânio Gomes. Boa noite, você aí de casa. Pois é, já chegamos no final de janeiro, né? Daqui a pouco começa fevereiro, enfim, já passou o primeiro mês e quem faz as contas, igual o Jânio Gomes gosta de fazer, só falta 11 meses para terminar 2020. Ainda falta um bocado de dia, viu, Jânio? Olha só, hoje muitos assuntos importantes, né? Quarta-feira é dia de rodada cheia pelos campeonatos estaduais. Hoje temos aqui, hoje temos rodada do Campeonato Goiano, já tivemos bola rolando hoje à tarde, o Iporá venceu. Vamos falar também de outros campeonatos. Hoje, daqui a pouco tem clássico Fla-Flu, meu caro José Florentino. Flamengo versus Fluminense, o Flamengo com o time C e o Fluminense com o que tem de melhor, digamos assim. Com o time A. Com o time assim. Seleção brasileira ontem venceu a Bolívia. Estou falando da seleção pré-olímpica, né? Sub-23, que disputa o pré-olímpico lá na Colômbia. Ontem a seleção brasileira precisava de uma vitória simples para se garantir no quadrangular final. Venceu a Bolívia num jogo de muitos gols, né? 5-3, 8 gols. Mas o importante é que a seleção brasileira venceu e está classificada para o quadrangular final, né? A segunda fase da competição. No Flamengo, o Pablo Mari foi embora e o Flamengo trouxe, sabe quem? Léo Pereira, jogador jovem, muito zagueiro que joga pela esquerda, que chega exatamente para suprir a vaga deixada pelo Pablo Mari, que foi para o Arsenal. E o detalhe é o seguinte, ele foi por empréstimo de um ano, o Flamengo vai receber 5 milhões de euros pelo empréstimo do jogador, por ceder o jogador, e aí ao final desse ano de contrato, o time inglês, o Arsenal, tem a opção de comprar, tem a preferência na compra, ou então ele retorna ao Flamengo, né? Se o Arsenal for comprar, ele vai ter que pagar uma grana preta para o Flamengo. Então o Flamengo ganha 5 milhões de euros pelo empréstimo do jogador. E aí o Flamengo foi ao mercado e comprou o Léo Pereira, pagando 7 milhões de euros. E aí o Flamengo comprou o jogador, né? Ele está gastando 7 milhões, comprou um jogador, contrato de 5 anos. E está recebendo 5 milhões pelo empréstimo do Pablo Mari. Foi uma boa negociação? Muito boa, inteligente. Por o seguinte, você emprestou
o jogador por 5 milhões de euros. Né? Você emprestou. Continua sendo um ativo do Flamengo, né? Daqui a um ano ele retorna ao Flamengo ou o Arsenal vai comprá-lo. Tem a preferência de comprá-lo se entrar em acordo, porque também não vai comprá-lo por qualquer preço. Depende de entrar em acordo. Só que o Flamengo foi ao mercado e comprou o jogador. Léo Pereira, é isso, né, Jânio? Léo Pereira. Comprou o Léo Pereira. Então, ele comprou. Ele é dono do passe do Léo Pereira. Então, foi muito melhor. Ele pagou 7 milhões, mas ele comprou o jogador. Né? Ele não tomou emprestado, igual o Arsenal fez. Pegou por empréstimo. Ele comprou. Então, o jogador pertence ao Flamengo. O Léo Pereira, que inclusive já fez um vídeo, né? Anunciando a Nação, que agora é parte da Nação, né? E o Flamengo republicou esse vídeo produzido pelo zagueiro Léo Pereira, que é um zagueiro esquerdo, que é raridade hoje, né? É difícil achar um bom zagueiro, muito difícil. Canhoto, né? Ele, pelo Atlético Paranaense, ele disputou aqui, deixa eu ver, 30 e poucas partidas e fez 7 gols, acho que é isso, que eu anotei aqui. Enfim, é um zagueiro jovem que chega para brigar ali, né? Quem sabe pela titularidade. É um jogador que já vinha sendo analisado, já estava no radar do Flamengo. O Flamengo estava monitorando, preferindo, claro, a continuidade do Pablo Mari. Mas já que o Pablo foi embora, então o Flamengo já foi lá e bateu o martelo. O Flamengo não está vacilando no mercado não, né, Zé? Está agindo com muita inteligência, né, gente? Ele já faz uma negociação, já tem outra pronta para ser concretizada. Ele está agindo com inteligência, não está deixando só jogadores ir embora. Aliás, é o primeiro da equipe multicampeão que sai, né, por empréstimo. Eu acho que ele não tinha perdido ninguém ainda. Então é o primeiro que sai, só que imediatamente ele já contratou outro para a mesma função, né? Enfim, está agindo com muita inteligência a diretoria do Flamengo, está bem calçada sobre isso, viu, Jânio? Beleza, o pessoal já está participando aqui, deixa eu mandar um abraço para Doris, está na sintonia, Rayane, Adriele, quem mais? Aqui o Flávio Souza. A galera vai chegando, a gente está ao vivo de forma simultânea no Facebook, na página da REC TV e também no nosso canalzão lá no YouTube, viu, gente? Compartilhe o nosso link aí, nos ajude, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui para a gente divulgar o esporte local, nacional, regional. Só para trazer a informação correta, achei aqui a minha anotação, ele participou de 124 jogos com a camisa do Atlético Paranaense e fez 8 gols, né? 8 gols em 124 partidas. É um jogador, apesar de jovem, mais experiente, que estava num time que vem crescendo muito. Hoje já dá para colocar o Atlético Paranaense entre os grandes do futebol brasileiro. Sem dúvida. Inclusive é o atual campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Né? Então vai até disputar com o Flamengo aí a dia decisão. 16, 11 horas. 16 agora no Mané Garrincha. Vai disputar a decisão, a Supercopa, né? Um negócio assim. Exatamente. Enfim, é uma equipe que há muito tempo já é dos grandes. Isso aí é indiscutível. Agora, é um zagueiro experientíssimo, né? Sente muito mais bom jogador, muito bom jogador. Como titular, enfim, marcou 8 gols. É claro que zagueiros você não pode querer que faça gols igual ao atacante. Ele joga, ele só sobe, só avança quando é um escanteio, uma bola alçada na área, enfim, a função dele é defender, não é atacar. Mas eu acho que a contratação foi boa, o Flamengo foi inteligente, né? Perdeu ali aquela peça, mas em seguida já correu atrás para tentar repor, pelo menos tentar repor a altura. Não se sabe se vai dar certo, se vai encaixar, mas enfim, é uma boa opção e o Flamengo acertou sim em ter contratado esse zagueiro aí. Agora a prioridade do Flamengo é encontrar um lateral direito para ser o reserva do Rafinha, já que o Rodinei, que era o reserva de imediato, foi para o Internacional. Essa missão aí de lateral direito não é fácil, né? Aliás,
laterais no Brasil Pra é você uma achar função bons laterais complicada, hoje é né? difícil. Nós já sofremos isso na própria seleção, né? Que convoca, vamos supor, tem um país todo para convocar e ainda fora do Brasil, e muitas vezes não encontra uma das funções mais difíceis hoje na própria seleção é laterais, né, João? Depois de 94, 98, Roberto Carlos, Cafu, esse pessoal que passou pela seleção, nós temos algumas dificuldades. Então não seria diferente que uma equipe brasileira não tivesse dificuldade para encontrar laterais com qualidade. Acho que o Flamengo não vai achar assim tão fácil da forma que ele quer, porque jogador para jogar no Flamengo não é qualquer um. Todo mundo pode dizer que é lateral. Eu quero ver chegar lá e dar conta do recado num time que nem o Flamengo, que a cobrança é grande, tem torcida, tem, enfim. É por isso que muitas vezes é um pouco difícil encontrá-lo. Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians deve ficar sem o Pedrinho, jovem jogador, uma grande revelação, inclusive está na seleção brasileira de base, lá na Colômbia, muito bom jogador, recebeu uma proposta aí de, na verdade fala-se em duas propostas, uma seria do Benfica de Portugal, fala-se em algo em torno de 120 milhões de reais, é dinheiro pra caramba, e parece que teria chegado também uma proposta do futebol alemão, né, do Borussia Dortmund, de em torno de 70 milhões de reais. Essa proposta parece que o Corinthians teria recusado. Então a tendência é que ele vá para o Benfica, ou de repente pode ser que surja uma outra proposta, mas é um jogador muito talentoso, muito bom jogador, Pedrinho. Provavelmente vai deixar o Corinthians. E é capaz que seja para o Benfica, né? Proposta de 120 milhões de reais ou de euros, Jean? De reais, o Corinthians não confirma de reais, né? Pois de reais. E então o que acontece? Eu acho que é difícil o próprio... Difícil segurar, né? Aquele jogador, não tá bem das... aquele jogador que o Flamengo vendeu por real, como é que é o nome? O Renier. Foi 125? Porque foi 34 milhões de euros. Isso, foi em torno de 125 milhões de reais, por aí. Então quase que chegou no Renier, né? Muita grana, é difícil segurar, né? Os clubes brasileiros, a gente sabe que passa por situações difíceis, e quando acha uma proposta desse porte, num jogador ainda muito jovem, enfim, fica difícil segurar. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que se teve essa proposta, dificilmente ele retorna para o Corinthians. Mandar um abraço aí pro Carlos Piscina, que está todos os dias acompanhando a gente. Carlos Piscina, lá do Jardim Edith, né? Jardim Edith? Ele é companheirão do Garrincha. Ah, bacana. Lembrando que no próximo fim de semana tem rodada lá do Campeonato Edith, né? Do Campeonato Edith. Deixa eu até trazer aqui os jogos, eu anotei aqui, o Garrincha me mandou, serão 9 partidas, viu, Zé? 9 partidas. Já aproveitando o gancho aqui que o Carlos Piscina está acompanhando a gente, né? E ele conta para o Garrincha, se não estiver assistindo, vai assistir depois. Mas teremos bola rolando a partir das 8h30, rapaz. Edith versus São João Batista. Aí às 9h30, América Satélite contra Quina de Ás. 10h30 será a vez do jogo entre Penharol e Bragantino. 11h30, Unidos versus Mesquita. 12h30 teremos Juventus contra América Parque. À 1h30 da tarde teremos Joinville e Novatos. 14h30, ABC versus Salgueiro. 15h30, Tororó e Futebol de Quartas. E por fim, 4h30 da tarde, Vila Real e Cruzeirinho. Esses serão os jogos da segunda rodada lá da Copa do Edith, muito bem organizada pelo Garrincha. Com certeza, o Garrincha já é um veterano lá na Copa do Jardim Edith, né? Um cara que organiza muito bem. E esse último jogo aí, Penharol versus, aliás, Vila Real versus Cruzeirinho, é um jogão, viu, João? Jogão. O Cruzeirinho é um grande time, o Vila Real é o atual campeão de lá, né, do campeonato passado. Enfim, isso. É um jogão, esse jogo promete, viu? Então é isso. Vamos falar da seleção brasileira, porque ontem o Brasil 5-3, parece que foi um jogo muito aberto. E o detalhe, Zé, você já acompanha melhores momentos aí, da partida, os melhores momentos do jogo, inclusive os 8 gols. Mas assim, o Brasil muito bem, aí o primeiro gol, né? Muito bem ofensivamente, mas quando o assunto era se defender, muitas falhas, como você pode acompanhar nos melhores momentos. Pois
Você vê que para atacar eles têm uma qualidade muito boa, né? Muitos habilidosos, pessoas, jogadores com qualidade técnica muito grande. Agora não é só atacar, né, Jânio? Você precisa também defender. E o Brasil demonstrou no jogo contra a Bolívia que tem muita dificuldade na marcação, né? A verdade é essa. Algumas falhas até bobas, né? Assim, de falta de realmente de posicionamento, às vezes, de atenção, enfim. Essa parte aí na seleção brasileira preocupa, né? Preocupa, porque não é só atacar, você precisa também defender e defender bem, né? E o Tite foi lá para a Colômbia para acompanhar esse jogo aí, né? O segundo gol do Brasil começou a parecer fácil, viu? O Brasil fez um, fez dois, né? De repente a Bolívia foi fazendo seus golzinhos também, daqui a pouco você vai começar a ver aí a Bolívia aprontando para cima do Brasil, mas aquela coisa, são as características dos jogadores, muita gente boa quando se olha o jogo ofensivo, muita gente boa mesmo, sobra talento. Mas aí tem que lembrar os caras, alguém tem que marcar, né, Zé? Sim, tem que ter atenção aí, ó. Pegou nas costas do zagueiro, isso é falta de atenção. Você vê que o cara entra pelas costas do zagueiro e ele tá marcando quem? Não acompanha a jogada sozinho. Então, é falta de atenção, né? Olha, ó, a enfiada de bola espetacular também. Espetacular. Então, o que preocupa mais a seleção justamente é o setor defensivo. Vai para um quadrangular agora, criou. Aí é mais complicado. Quadrangular vai ter Argentina, provavelmente pode ter Colômbia, que está disputando a vaga, pode ter Chile. Né? Então, o que acontece? De 4, só vai passar 2, né, Jânio? É um quadrangular onde os 2 primeiros colocados, é uma espécie de ponto corrido, os 2 primeiros colocados vão avançar para o pré-olímpico. E aí, essa parte defensiva do Brasil é o que preocupa. A parte ofensiva não, a ofensiva tem muita qualidade. Esses vacilos aí, o Brasil não pode cometer. Olha aí, ó. Esses vacilos. Olha a marcação, olha vacilo. Esses vacilos aí, o Brasil não pode cometer na segunda fase. Justamente. A falha de marcação, até porque você vai pegar equipes mais qualificadas, né, João? As 4 equipes que vão avançar, tanto da chave do Brasil, que nem do outro lado da chave da Argentina, são as melhores. Sim. Então você vai ter um poder de ataque. O gol do Renier. Isso aí é o gol do Renier, né? Isso, o gol do Renier. Muita qualidade, né? Ele viu o goleiro posicionado do canto. Só um tapinha. Só um contra-pé do goleiro. Não foi nem tão forte, mas foi no contra-pé, não dava para ele chegar. Entendeu? Consciente aí. Olha mais um aí, ó. Mas pegou, ofensivamente o Brasil olha o que esse cara fez, ó. Puxou a bola que já ia saindo. Quando todo mundo esperava que ele ia chutar pro gol, ele simplesmente tocou para trás. Meteu entre as pernas do zagueiro do Brasil e fez é verdade. Então, assim, é porque a Bolívia, tomar 3 gols da Bolívia Não, eu falei aqui desde olha aí, aqui, sozinho o cara que a gente fez olha aí, mais uma falha. O zagueiro lá na frente e o cara por trás do zagueiro. Zagueirão, o cara virou atacante. Aliás, muito bom esse zagueiro aí da Bolívia, viu? Eu acho até, Jânio, que pelo que a gente está vendo aí, esses gols que o Brasil sofreu, mas também é um erro também de posicionamento, né? Não é nem só que os jogadores são fracos, não é isso, é que parece que não estão se posicionando da forma correta, porque são as falhas de marcação que você vê que quando o atacante pega a bola, o cara está a 5 metros dele, né? O que eu percebi ontem, o Brasil tem muita qualidade, mas os caras não conseguiram ficar com a bola, porque assim, já que não tem jogadores com características de marcar, o Brasil tem que ficar com a bola. O Brasil não pode correr atrás da Bolívia. É a Bolívia que tem que correr. Sem dúvida. A posse de bola é fundamental. O Brasil não conseguia segurar muita bola. Chegava em jogadas laterais, individuais, mas não conseguia ter uma grande posse de bola, segurar a bola para fazer a Bolívia cansar. A Bolívia conseguiu uns contra-ataques, uns furos, uns buracos no sistema defensivo do Brasil. E quando você corre atrás da bola, quem cansa é você, né? A equipe toca a bola e você tem que marcar para correr, você acaba se desgastando fisicamente muito mais do que o seu adversário. Na verdade, o Brasil é quem tinha que ficar com a bola e a Bolívia correr atrás do Brasil. Sem dúvida. Né? E aí, então... E no final, na reta final, a Bolívia ainda teve o Vaca, que é o camisa 10 do time, um bom jogador, foi expulso, né?
mas aí o Brasil já estava também com a situação assegurada. O fato é o seguinte, o Brasil já está classificado, né, para as quartas, né? Exatamente, é um quadrangular de 4 equipes, todas contra todas, aí ao final as melhores avançam para as Olimpíadas, né? Deixa eu abrir aqui então, confirmar para você, ó, no grupo do Brasil ontem, o Peru perdeu para a equipe do Uruguai pelo placar de 1-0 e o Brasil ganhou da Bolívia pelo placar de 5-3. Então a classificação é assim, no grupo do Brasil, 9 pontos, né, em 3 jogos, 100% de aproveitamento. O Paraguai, ou melhor, o Uruguai tem 6 pontos, só que ele não joga mais nessa fase. Já fechou a participação. Já fechou, né? Ele vai folgar, porque sempre a cada rodada um time folga. E o Uruguai vai folgar nessa última rodada da fase preliminar. Então, o Uruguai hoje está na zona de classificação, com 6 pontos. Mas aí ele pode ser ultrapassado pelo Paraguai, pelo Peru ou pela Bolívia. Na próxima rodada, o Brasil joga contra o Paraguai, né? Então, para o Uruguai, é interessante que o Uruguai não vença, ou melhor, que o Paraguai não vença o Brasil, né? Para o bem aqui do Uruguai, né? Que o Paraguai não vença o Brasil. Se o Paraguai vencer, ele automaticamente já tira o Uruguai, tira, né? Vitória mínima já tira. Exatamente. Ele já tira o Uruguai. E no outro confronto, não pode ter vencedor entre Peru e Bolívia, caso, né, o Paraguai, ou melhor, o Paraguai não vence o Brasil. O Paraguai tem o Uruguai tem -1 e a Bolívia tem -3. Se a Bolívia ganhar de 1-0, o Uruguai continua. Ela vai a 6 pontos, mas fica com -2, né? Mas assim, a situação do Uruguai, eu diria que com 6 pontos e folgando, e tendo o confronto do Brasil com o Paraguai, não é isso? E a Bolívia com o Peru, é pior do que a dos outros. Sim. Porque ele tem 6 pontos, mas ele não joga mais. Não pode fazer mais nada, né? não precisa torcer. E aí vai torcer primeiro para o Brasil ganhar, que para o Brasil tanto faz ganhar que nem perder, ele já está lá, né? E inclusive já é primeiro do grupo de qualquer jeito, né? Tanto faz ele ganhar que nem perder, vai torcer para o Brasil ganhar, e o outro jogo ele ainda tem que torcer para dar empate ou a Bolívia ganhar de 1-0, que aí daria o resultado para ele. Mas precisa que o Brasil vença o Peru, né? É o Peru não, é o Paraguai. Precisa que o Brasil vença o Paraguai. Então assim, o Brasil tem 9 pontos, já está classificado, inclusive em primeiro lugar. O Uruguai é o segundo com 6, mas não joga mais nessa primeira fase. Aí temos o Paraguai, que será o adversário do Brasil, tem 3 pontos, pode chegar a 6 e ultrapassar o Uruguai. E temos o Peru e a Bolívia, cada um com 3 pontos. O vencedor também pode alcançar a equipe do Uruguai. Só que é o seguinte, o Uruguai ele tem 6 pontos e -1 de saldo. O Peru tem 3 pontos, -1 também, ou seja, se ele ganhar de 1-0, ele ultrapassa, porque ele zera o saldo negativo, exatamente. Aí ultrapassa. A mesma coisa é o Paraguai. O Paraguai tem 3 pontos e 0 gol de saldo. Se ele vencer o Brasil de 1-0, ele também ultrapassa aqui a equipe do Uruguai. Isso. E a Bolívia, que está numa situação um pouquinho mais complicada, porque ela tem 3 pontos e -3 gols de saldo. Ou seja, para ela superar a equipe do Uruguai, ela teria que vencer por 3 gols de diferença e ainda torcer para o Brasil vencer o Paraguai. Então é mais difícil para a Bolívia. É mais difícil. A situação para a Bolívia está um pouco mais complicada, mas tem chance matematicamente. Sim. Então, já no grupo da Argentina, que é o grupo A, a Argentina tem 9 pontos, já está classificada, seguida pela Colômbia, que tem 6 pontos, e Chile, que também tem 6 pontos. E aí vamos ter alguém vai sair nesse confronto, porque esses dois times se enfrentam nessas seleções, Colômbia e Chile, né, e o vencedor vai para a próxima fase. A Venezuela tem 3 pontos, o Equador não pontuou, é a única equipe que não pontuou na competição até agora. Aí está mais decidido, né? A Argentina já está classificada e o Colômbia joga pelo empate. Isso aí o vencedor, o empate é Colômbia e o vencedor leva a classificação. Então, isso. Aí não tem muito mistério não nesse grupo aí não. Já está decidido. Então, é isso aí. Que bom que a seleção brasileira está classificada, mas tomar cuidado aí com a parte defensiva. Eu vou falar uma coisa para você, Jânio. A situação do Chile, né, que é o grupo do Brasil que folga, a situação do folguista lá no grupo do Brasil é pior do que a de quem joga. Porque ele vai depender dos outros. Aí é pior. Ele vai ficar lá, entra como classificado, mas pode sair. Então não é uma situação ruim. Se ele jogasse era melhor, porque se ele conseguisse o empate, ele já estava dentro. Né?
Vamos mudar de assunto, já vou falar do Campeonato Goiano, daqui a pouquinho tem bola rolando pelo Campeonato Goiano, mas temos uma entrevista com o Rogério, né? O nosso diretor vai preparar ali a entrevista com o Rogério. Rogério, quem é o Rogério aqui em Cidade Ocidental, Zé? Fala aí, quem é o Rogério? Rogério Rodrigues é um rapaz, muito gente boa, um cara batalhador, né? Do esporte, um sujeito que... Quando eu comecei narrando futebol, ele era meu repórter. Você acompanhou, né, Jânio? Você começou fazendo lá, você foi uma vez lá para ajudar a gente lá e o Rogério era o repórter, você deu uma ajuda a gente lá, como é que seria? Enfim, é um cara que gosta do futebol e que sempre está presente e agora participando mais, né? Inclusive também disse que é político, na política também. Então, é uma figura muito... Mas boa é um pessoa. cara do esporte local. É um cara do esporte local há muito tempo, né? De hoje tempo, não. Há uns 15 anos que eu conheço ele já envolvido no esporte local já. É um colaborador, né? Colaborador, sempre. Tá na agulha aí, meu diretor? Solta aí o Rogério aí pra gente ouvir o papo dele com o José Florentino. Olha só que coisa boa, gente. Encontrei aqui o Rogério Rodrigues, que é um colaborador do esporte. Já fez narração de jogo comigo, Jânio Gomes. Você lembra lá no início, Rogério Rodrigues e eu? E aí, ele era meu repórter, agora ele tá mais na área política, mas também na área do futebol. Rogério Rodrigues, mais uma competição, você está aí acompanhando o jogo, campeonato bacana, enfim. O que é que você acha desse campeonato? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia ao município de Cidade Ocidental. A gente fica feliz, né, de estar aqui assistindo o jogo, é uma coisa que a gente gosta, a compreensão de todos, o Garrincha fazendo o que ele pode. E também a gente admira a interferência muito grande dos políticos, né, da Câmara Municipal, do prefeito e de todos que estão aqui hoje, né, para fazer isso aí. Isso é muito bom. E a gente só tem a agradecer a todos. Para fechar, Rogério, você me falava que tem um projeto e parece que você vai participar lá na Câmara com um dos parlamentares. Se der certo, então, você vai estar diretamente lá na Câmara agora. Qual é o parlamentar que você vai estar trabalhando com ele? Eu tive um convite, né, do vereador Afonso. Aí tô vendo esse projeto para mim trabalhar com ele na Câmara. Aí eu tô indo para lá. A partir de fevereiro eu tô indo trabalhar com o vereador Afonso. Eu fico muito gratificante a ele por ele dar essa confiança e ter essa responsabilidade de trabalhar dentro de uma Câmara Legislativa do município de Cidade Ocidental. Tá aí, esse foi Rogério Rodrigues, um colaborador do esporte há muito tempo, né? Começou narrando jogo comigo, agora ele está aqui fazendo a parte política, a parte administrativa, enfim, acompanhando os jogos. Quem gosta não se afasta, é o caso do Rogério Rodrigues. REC TV, vem com a gente. Muito bem, tá aí o simpático Rogério Rodrigues batendo um papo com a gente, aliás, contigo. E aqui a gente dá espaço para todo mundo que faz futebol. Falando em dar espaço, o De Júnior, ele tá aqui, um abraço aí para a família Catedral Futebol Clube, né? De Júnior Fábio Souto, pedindo para mandar um abraço para a galera do Catedral Futebol Clube, Zé. Catedral, será daqui da cidade? Provavelmente. Ele está dizendo aqui, ó, gostaríamos que vocês acompanhassem mais futebol amador da cidade ocidental. Muitos garotos jovens bons de bola. A gente tem acompanhado aí, né? Pelo menos os campeonatos que a gente tem sido solicitado, nós estamos indo em todos. Às vezes pode ter algum local ou outro que não chega a informação e por isso a gente não consegue fazer uma cobertura, uma reportagem, mas se tem algum projeto, se tem algum outro campeonato na cidade que não seja da Leco, que não seja da Copa do Josildo, enfim, pode nos solicitar, procure-nos aqui na REC, enfim, traga o seu projeto que a gente vai lá também, né, Jânio? Para dar essa força, para fazer uma cobertura para você, uma reportagem, enfim, mostrar o seu trabalho. Pode ter certeza que a REC TV é isso, é para abraçar a causa da cidade ocidental. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Estamos à disposição. Agora, como o nosso projeto é um projeto novo, né? E nenhuma outra pessoa faz isso aqui na cidade, e assim, a gente de repente não sabe onde tem o projeto. Então, a gente sempre deixou os nossos canais abertos, a gente já deu o nosso endereço, estamos aqui no prédio da Caixa Econômica, a TV funciona todos os dias, temos aqui a nossa equipe trabalhando.
não só pelo esporte, mas em todos os segmentos da sociedade, e estamos à disposição. Então, se você tem um projeto, uma escolinha, um projeto social, nos convide, conte a sua história para a gente vai lá, manda a nossa equipe lá, a gente vai lá mostrar o seu projeto. Tantas pessoas do esporte já passaram por aqui, sim. Já participaram do programa, às vezes esse estúdio às vezes fica lotado aqui, não tem nem lugar para sentar, né? Então, espaço a gente tem dado de sobra e continuamos abertos a divulgar o nosso esporte, né, Zé? Principalmente para os novos projetos, né? Se tiver acontecendo, categorias de base, escolinhas, enfim, pode nos procurar, gente. Não fique, como é que se diz, com vergonha, não. Certo. Procura a REC TV aqui no prédio da Caixa Econômica, sala 202, segundo andar, enfim. Você vai vir aqui, mostrar o seu projeto, qual é o trabalho que você faz, enfim, que a gente vai dar uma atenção total. A gente vai lá, faz uma matéria, traz o responsável ou os responsáveis aqui no programa, mostra o trabalho dele. A REC está aqui para isso, para abraçar essa causa de cidade ocidental, a área esporte, que é a nossa, principalmente. Então, às vezes acontece de ter um projeto, por exemplo, em outros bairros e a gente não tem o conhecimento, né, Jânio? Então, por a gente não saber, aí às vezes a gente não vai lá. Mas isso aí não quer dizer que a gente não esteja acompanhando, não. Na hora que você chegar para a gente e dizer, olha, tem isso aqui, eu estou fazendo aquele trabalho ali, pode ter certeza que a REC TV vai lá e vai estar abraçando essa causa junto, viu? Meu diretor, tem um WhatsApp da REC aí? Se tiver, coloca na tela aí, deixa aí. Então, se você tem um projeto, né, relacionado ao esporte, não apenas ao futebol, mas qualquer modalidade, sim. Anote aí esse telefone aí. Esse é o telefone da REC. Meu diretor vai deixar um pouquinho aí para dar tempo de você anotar. 99627-5882. Esse é o telefone da produção, né? Às vezes você vai mandar a mensagem, a gente não vai responder de imediato, mas a nossa produção vai acompanhar, vai anotar e vai entrar em contato com você, tá bom? Então anote esse número, porque esse é o telefone aqui da TV. Nós temos os nossos contatos pessoais, mas esse é o da TV, então você pode anotar aí, guarde aí no seu telefone. Se precisar da gente, pode nos chamar, que a gente está aí para ouvir, né, e dar voz à sociedade, à comunidade de Cidade Ocidental e da região, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. Fique à vontade, viu? Estamos aqui para recebê-lo. Meu diretor, prepara aquele outro bate-papo aí, porque a gente vai falar agora de um pessoal que sempre é discreto nos jogos, né? Quando eles não aparecem, é sinal de que o jogo foi muito bem, né? É um perigo quando o árbitro vira protagonista, né? Eu diria para você que... Quando ninguém fala do árbitro, quer dizer que tá tudo certo. Tá ótimo. Tá tudo certo. Ele foi 100%, né? É um protagonista que, quando ele não aparece, ele foi 100%. Quando ele aparece, é que deu os problemas. É estranho. Eles entram caladinhos, saem caladinhos. Quer dizer que tá tudo certo, né? É uma missão muito difícil, né, Jânio? Você apitar jogo de futebol, eu vou falar uma coisa para você, não é fácil. Não. Enquanto a gente ali de fora tem 1 minuto, 2, 3 para discutir, foi, não foi, não é, eles têm segundos para decidir se apita, se não apita. E apitar o futebol amador é mais difícil, porque no profissional tem tribunal de justiça, se tiver uma agressão, o jogador está ferrado, vai ser punido, pode até ser banido do futebol, dependendo da gravidade da agressão. No amador não tem nada, é só se tiver amigos ali para separar, ótimo, senão é complicado. Então fica mais difícil trabalhar no futebol amador. Muito mais, e o amador ele é exposto a tudo, o torcedor, o jogador. No profissional a torcida fica separada do outro lado, já só ficam os jogadores ali em campo, enfim, o amador ele eu diria para você que é muito mais difícil do que o profissional, muito. Entendeu? Não é fácil, não. Então você conversou com quem? Com o Elton Mariano e Manuel Aroeira, né? Vamos ouvir esse bate-papo, foi bem legal. Mais uma vez estamos aqui no Jardim Edith, né? E agora falando com os árbitros que vão conduzir essa primeira rodada do Campeonato do Garrincha, né? Campeonato Society, que começa hoje aqui no Jardim Edith. Ao meu lado eu tenho o Elton Mariano e mais próximo eu tenho o Manuel Aroeira. Eles que são prestadores de serviço daqui há muitos anos. O Elton Mariano, começa por você. Há quantos anos já nessa região do Jardim ABC, Mesquita, Edith, enfim, quantos anos a arbitragem de vocês já estão prestando serviço para esses campeonatos? Bom dia para todos aí. Aqui no Jardim ABC eu comecei em 1998. Eu era
atleta do América. Aí joguei no América 4 anos, depois o Luizinho aqui, que é o presidente dos times aqui, me convidou para ser árbitro. E depois de eu ser árbitro com ele, em 2008, o meu amigo Nivaldo Nunes me mandou fazer um teste na Federação de Brasília. E comecei lá em 2010 na Federação, e sou árbitro da Federação de Brasília. E estou aqui prestando serviço para as equipes Jardim Edite, Jardim ABC, Mesquita, Lusiânia. E nós rodamos esse mundo todo aí. A minha equipe de arbitragem está pronta para qualquer evento que tiver aí, qualquer futebol, estamos preparados. Manuel Aroeira faz parte dessa equipe, né? Desde 98, são 22 anos que eles já estão aqui à frente. Manel, mais um jogo, mais uma expectativa, mais um campeonato pela frente. Bom dia a todos aqui do Jardim Edite. É um prazer estar aqui com vocês do estúdio da rádio aí. A gente agradece muito de vocês homenagear a gente pela arbitragem da gente, do trabalho que a gente faz. Então a gente só tem a agradecer a vocês. Vocês são as pessoas excelentes. Tenham um bom dia. Vai começar o jogo, eu tenho que liberar a galera. O Elton Mariano, para fechar esse trabalho, é mais um trabalho encarado com seriedade. A equipe de vocês presta serviço em toda a região, inclusive na cidade ocidental, lá no centro. Em alguns jogos de finais vocês estão presentes. Mais uma expectativa grande, mais um campeonato pela frente. Com certeza, a nossa equipe está totalmente preparada. Todo mundo preparado para fechar aí com chave de ouro, graças a Deus. Esse foi o Elton Mariano, Manuel Aroeira, eles que vão conduzir essa partida entre ABC e Cruzeirinho, que vai começar daqui a pouquinho, a abertura do campeonato do Jardim Edite 2020. REC TV, vem com a gente. Boa, né? Sem dúvida. Serve na sintonia da gente também. Há 22 anos, né, prestando serviço lá para a região. Desde que eu cheguei no Jardim ABC há 20 anos, que eles já conduzem os campeonatos de lá, seja Campão, seja Society. E foi estendendo para o Edite, foi estendendo para o Mesquita, até o centro. Agora a final do Municipal que nós transmitimos era o grupo dele que estava fazendo. Era o Ananias, o Manuel e o Elton Mariano. Estava fazendo a final do Municipal, a última aí que teve agora. Enfim, é um pessoal muito competente, sabe? Eles são lá de São Sebastião, no Distrito Federal. E a cidade de São Sebastião, Jânio, ela tem um quadro de arbitragem que eu diria para você que é uma faixa de 40 a 50 árbitros lá. É mesmo? Só as 3 divisões lá tem primeira, segunda e terceira. Quem é o presidente lá é o Hermes. Só as 3 divisões lá tem quase 100 equipes, pô. É muita equipe, entendeu? E aí o que acontece? São 3 divisões, são campeonatos o ano todo, e quem conduz todos os jogos dessas 3 divisões são árbitros locais. E eles trabalham no sistema de 3 árbitros cada jogo. Entendeu? Árbitro, bandeirinha 1 e bandeirinha 2. Bandeirinha 2. Então, o quadro de arbitragem da cidade de São Sebastião, que eu conheça, é um dos maiores que eu já vi, assim, em um bairro só. Eles têm a faixa de 40 a 50 árbitros competentes lá. Tá vendo aí, De Júnior, do Catedral? A gente está acompanhando, viu? Divulgando aí todo mundo, né? Inclusive a arbitragem. É isso aí. E a gente continua esse trabalho com certeza. Zé, bola rolando pelo Campeonato Goiano, que é a 3ª rodada, que começou hoje à tarde, às 3h30 da tarde. Começou o jogo entre Iporá e Craque. E o Iporá venceu pelo placar de 1-0. O gol foi do Jesus. Aos 10 do segundo tempo. Estão jogando nesse momento Aparecidense e Goiânia, Goianésia e Jaraguá 0-0. Daqui a pouquinho tem Anapolina e Goiás, 8h30. O Atlético vai jogar contra o Anápolis, também 8h30. E aí amanhã teremos o fechamento dessa 3ª rodada do Goianão, entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. É o Goianão, Zé. Destaque para esse jogo do Jaraguá contra o Goianésia, não é isso? Isso. O Jaraguá tem mostrado 100% de aproveitamento. Muito competente, né? Um time que a gente não esperava. Ele subiu esse ano, né, Jânio? Ele era da divisão de acesso, subiu. Exatamente. Enfim, está fazendo um belíssimo campeonato e tem toda a possibilidade de ganhar esse jogo do Goianésia, né? Ele já está bem na tabela, enfim.
é um time que começa a despontar, né? E é uma surpresa, porque a gente não esperava que ele estivesse fazendo uma campanha tão boa igual está fazendo esse ano. Falar um pouquinho do Campeonato Gaúcho, né? Um abraço aí para os amigos lá do Sul, né? Os gaúchos. Campeonato Gaúcho está na terceira rodada, viu, Zé? Tem jogo daqui a pouquinho, 8 horas, né? Juventude e Novo Hamburgo, né? Bola rola daqui a pouco também para Ipiranga e Pelotas, São Luís e Internacional, né? Aí no grupo B, né? Primeiro turno, grupo B, teremos Amoré e Caxias, também daqui a pouco, 8 da noite, Brasil e Esportivo às 8h30, e o Grêmio contra o São José. Esse jogo vai ser amanhã às 9h30 da noite. E esse Campeonato Gaúcho, os destaques é Internacional e Grêmio, né? Que, aliás, sempre estão nas finais. Nas finais. Então, eles são as duas equipes de maiores estruturas e de nomes, enfim, de divisões de elites, que nem a Série A, enfim, lá eles são os favoritos, né? Às vezes dá uma surpresa de ter um grande e um menor ali na final, mas geralmente o título fica entre Grêmio e Internacional. É muito difícil fugir disso aí. Claro que, como a gente falou ontem, não dá para falar de todos os campeonatos estaduais, são muitos campeonatos. No Campeonato Carioca, o destaque daqui a pouco é o Fla-Flu, né? O Flamengo com o time C e o Fluminense com o time titular. Esse jogo vai ser às 8h30 hoje. Amanhã teremos Botafogo e Resende às 7h15 da noite. Também amanhã, só que às 9h30 da noite, Vasco da Gama e Cabo Friense. Destaque de hoje, Fla-Flu, Zé. Fla-Flu e o Fluminense, Jânio Gomes cita como time principal. Vamos fazer assim, Flamengo com time C, Fluminense com time A, né? Para dar uma diversidade, porque o C, porque o Flamengo está com o terceiro time, né? O time A e o B, vamos supor assim, o titular e os reservas estão fazendo preparação para a primeira partida do ano, que vai ser aqui em Brasília contra o Atlético Paranaense, dia 16 de fevereiro. Então, lá no Campeonato Carioca está jogando o time C do Flamengo. E o Fluminense não vai ser bobo igual o Vasco foi, não. Ele vai colocar a força total, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Time principal. Então, ele vai tentar buscar o resultado, porque ele sabe que é a chance, né? De pegar o Flamengo ali com o time C e, quem sabe, ganhar o jogo. Eu acho que ele tem chance de ganhar o Fluminense. Time principal, e está se preparando, já ganhou 3 seguidas, né? Está invicto, né, Jânio? Sim, Fluminense. 100%. Então, eu acho que nesse jogo o favorito é o Fluminense. Eu também acho. Entendeu? Dando uma passada aqui, Campeonato Paulista, os grandes, São Paulo, o Palmeiras está vencendo o Oeste pelo placar de 1-0. O São Paulo joga daqui a pouco 9h30 contra a Ferroviária. O Santos joga amanhã, 7h15 da noite, contra a Inter de Limeira. E o Corinthians também joga amanhã, às 9h30 da noite, contra a Ponte Preta. O Campeonato Paulista, meu caro Zé, o Santos no grupo A é o líder, tem 4 pontos. O Santo André, rapaz, no grupo B tem 9 pontos em 3 jogos, né? Temos o São Paulo no grupo C com 4 pontos. O Corinthians é o primeiro colocado do grupo D, né? O regulamento lá são as equipes divididas em grupo A, B, C e D, 4 grupos. E aí, pelo que eu estou entendendo, os grandes, cada um está num grupo. E no grupo do Palmeiras, o Santo André... O Santo André tem 9 pontos, o Palmeiras tem 7. Com essa vitória parcial, está ganhando de 1-0, já está somando aí parcialmente esses 3 pontos. Mesmo se ganhar, ainda não chega no Santo André. Pois é, né? E o Santo André ainda vai jogar, né? Não, já jogou 3 jogos, 3 vitórias. Então, o Santo André é o destaque, né? Do campeonato, eu diria. Santo André que foi campeão da Copa do Brasil, né? Em uma certa época aí, calou. Foi mesmo. Agora calou, e é o destaque do Campeonato Paulista, porque são 4 chaves, onde cada um grande está numa chave, os outros 3 estão liderando, né? Nas outras 3 chaves, mas na chave do Palmeiras o Santo André tem 100% de aproveitamento e o Palmeiras não tem, porque já só chega a 7 pontos, deve ter 2 vitórias e um empate. Então, já 7 já somando essa a vitória de hoje, né? Se perder só fica com 4. Exatamente. Então, o Santo André realmente é o destaque do campeonato até agora.
Pelo Campeonato Mineiro, para a gente fechar o programa, os giros pelos estaduais, o Cruzeiro ganhou ontem do Vila Nova de Limeira pelo placar de 1-0. O Galo das Alterosas, o Atlético Mineiro, joga daqui a pouco, 9h30, contra o Coimbra, né? Nem sabia que tinha esse nome. Coimbra, né? Coimbra. E o América, que é a terceira força lá do futebol mineiro, joga hoje também, daqui a pouquinho, 8 da noite, contra o Tupinambás. É cada são os nomes curiosos. Coimbra, Tupinambás eu sei o que é Bobos lá da Venezuela. Carabobo. Rapaz, Brasília tem o Bolamense. É verdade. Tem sim. O Campeonato Mineiro, né, Jânio? O Cruzeiro, né, tá bem, né, cara? Tá. Ganhando sempre. Eu tenho que ver até a classificação aí. Acredito que ele tá na liderança. Não sei se lá é grupo, mas se for, acredito que ele está liderando, porque... O Cruzeiro, na verdade, o Atlético lidera com 6 pontos e o Cruzeiro é o segundo também com 6 pontos. Pois é critério só dos critérios que tira a liderança do Cruzeiro, mas está bem, né? Engraçado, terminou o Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos, foi rebaixado e tudo, mas no Mineirão está ganhando sempre. Então, tomara que o Cruzeiro se reerga, né, Jânio? Uma equipe muito grande para estar na situação que está. Dando mais uma passada aqui antes de a gente encerrar o programa, pessoal acompanhando, José Luiz Mendes Pereira, Luizinho. o Luizinho, está dizendo boa noite, meus amigos, boa noite, Luizinho, manda um abraço. Luizinho, lá do Jardim ABC, toda essa galera lá O Josildo está aqui dizendo boa noite, gente, estou ligado no programa, tá show. Josildo lá do Josildo que vai fazer um trabalho espetacular e tem mandado as informações dos resultados, tabela. Parabéns, viu, José? Parabéns, é isso aí. A gente faz a nossa parte aqui, vocês fazem a parte de vocês aí, e quem ganha com isso, é o torcedor, é o ouvinte, que quer acompanhar o campeonato, que quer saber que hora seu time joga, quando joga, com quem. E o Josildo nos proporciona isso, porque ele manda a rodada com os resultados, ele manda as próximas rodadas, ele manda a classificação, que dia, que hora, onde. Enfim, Josildo, parabéns pela sua iniciativa de estar há 10 anos fazendo a Copa do Nápoles, já com essa edição. Pouco apoio. Pouco apoio, mas firme lá, independente e parabéns pela sua, como é que se fala, colaboração com a gente e com o torcedor, né? Porque na partir da hora que você passa as informações pra gente, que a gente divulga, quem ganha com isso é o torcedor, é o ouvinte que nos acompanha. Viu? Ih, rapaz, já estourei o programa, mas só para não deixar passar aqui, a Rayane Kézia está dizendo aqui, esses dois foram os meus professores, ela está se referindo ao Elton Mariano e ao Manuel Aroeira, e ainda aqui a participação do Elivan, que é o presidente aqui do Piauí. Elivan, dando boa noite também. Boa noite. Chegou atrasado, mas o programa fica na internet, então vocês podem acompanhar a íntegra do programa. Acabou, viu, Zé? Já estourei o horário aqui, vem aí o Comunica na TV. Comunica com Wagner Cupila, até amanhã. É isso aí, estiveram conosco Giovanna Duarte e o Israel Matheus. Assistam daqui a pouquinho ao Comunica na TV. A gente volta amanhã às 7 da noite. Um abraço, saúde e paz.